Olá pessoal, quem fala é a Prof. Sumária do canal Ciência em Suma. E se você é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Bora! E hoje eu vou te ensinar como que é a estrutura de um trabalho acadêmico científico, seja de TCC, dissertação ou tese. Roda a vinheta! Então, pessoal, vem comigo aqui para a tela do computador para vocês verem a estrutura de um trabalho acadêmico-científico. Pessoal, essa é a estrutura do trabalho acadêmico-científico, como eu falei para vocês, seja de TCC, dissertação ou tese. E essa estrutura, ela está de acordo com as normas da ABNT, né? A norma 14.724 de 2011, tá? Então, essa ainda é a norma vigente em relação à estrutura de um trabalho acadêmico. Então, vamos lá. A primeira parte, né, do trabalho é a parte externa. A parte externa confere aos seguintes itens: a capa e a lombada. A capa, pessoal, é um item obrigatório e na capa ela deve ter elementos que identifiquem o trabalho, né? São elementos indispensáveis na identificação do trabalho, seja ele o nome da instituição, o nome do autor, o título do trabalho, a cidade, tá? Então, todas as informações necessárias para identificar o trabalho devem constar na capa, tá? Algumas instituições exigem que a capa seja personalizada, tá? Então, essa capa ela pode vir também em capa dura ou encadernada. Quando ela vem em capa dura, pessoal, existe um item chamado de lombada, né? Que é aquela parte do livro que tem os letreiros ali na lateral. Mas, porém, né, esse item ele é opcional. Por quê? Justamente por causa da espessura do trabalho acadêmico. Se for um trabalho muito fininho, não tem como colocar a lombada, né, que tem as informações aqui na lateral. Geralmente a gente coloca os livros assim, né, na vertical. Então a informação vai ter que ser vista aqui na lateral, certo? Então, se o trabalho for muito fininho, não tem como colocar lombada. Por isso, é que ele é um item opcional, tá vendo aqui? A capa é obrigatório, já a lombada ela é opcional, tá? Então, partindo aqui para a parte interna do trabalho, temos 3 elementos importantíssimos na sua composição. São eles os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais, tá? Em relação aos elementos pré-textuais, são aqueles elementos, né, que constam todas as informações necessárias para identificação do trabalho, para organização do trabalho. Então, os elementos pré-textuais são eles: a folha de rosto, o verso da folha de rosto, a errata, a folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, a epígrafe, o resumo em língua vernácula, o resumo em língua estrangeira e as listas, né? E, por fim, o último elemento da lista dos elementos pré-textuais é o sumário, tá? Então, vamos lá. Na folha de rosto, pessoal, é como se fosse uma continuação da capa, né? Tem algumas informações que repetem, né, da capa, mas tem outras informações que não continham na capa, né? Geralmente aquela informaçãozinha que fica do lado direito, quase no meio da folha, né? É aquela informação que vai te conferir, né, o título, né, qual o curso que você fez, que finalizou, estava finalizando, qual o título pretendido e o nome do orientador e co-orientador, tá? Então, essas informações não estavam na capa, e sim na folha de rosto. Por isso que também é um item obrigatório, tá?
Então, o verso da folha de rosto é obrigatório. Por quê? Porque é lá no verso da folha de rosto, pessoal, que você insere a ficha catalográfica. O que é isso, professora? A ficha catalográfica vai conter todas as informações da biblioteca, da universidade, que você vai deixar depositado no seu trabalho acadêmico, tá? Então, é lá que a biblioteca faz essa identificação do seu trabalho, certo? Então, é um item obrigatório. Então, depois que você finalizou, passou pela correção do orientador, passou pela apresentação, defesa, correções, aí sim é que você vai colocar a ficha catalográfica na versão final, tá? Em relação à errata, pessoal, a errata ela não traz nenhum demérito para o estudante, né? Não é que ele tenha errado algum experimento, alguma parte experimental, não. A errata você só insere quando você tem erros de português, né? Ortografia, tá? E aí você identifica a página, tá? E o que estava errado e o que alterou, certo? Essa é a errata, tá? Então, por isso que ela é opcional, tá? A folha de aprovação, que é outro elemento pré-textual. Pessoal, a folha de aprovação, ela é inserida após a avaliação da banca, tá? Então, ela vem, né, na versão final do TCC, da dissertação ou da tese, tá? Constando as assinaturas dos membros da banca e do orientador, que também geralmente faz parte da banca, tá? É um item também obrigatório. Depois vem a dedicatória. Pessoal, a dedicatória é um item opcional, né? Nem todos gostam de colocar uma dedicatória, mas o que se refere à dedicatória? É a dedicação. Você dedica o seu trabalho a quem, né? A sua mãe, ao seu pai, aos seus pais, à sua esposa, ao seu esposo, ao seu filho, aos seus filhos, sabe? Então, é uma dedicação a alguém. Então, você dedica aquele trabalho a uma determinada pessoa, ou não, tá? Após a dedicatória, vem os agradecimentos, tá? Os agradecimentos, assim como a dedicatória, é um elemento opcional, tá? Você só coloca os agradecimentos se assim desejar. Mas, como todo orientador, estudante, né, a gente sabe que um trabalho acadêmico científico ele não é feito por uma pessoa só. Existem várias pessoas ali por trás de você que ajudaram, que te auxiliaram, né, que fizeram com que esse trabalho de fato se concretizasse. Tá? Então, eu recomendo fortemente a todos os meus alunos que escrevam os agradecimentos. Tá? Não esquecendo de colocar as pessoas que foram importantes para a concretização daquele trabalho, seus colegas de curso, os professores, o seu orientador, orientadora, co-orientador, co-orientadora. E, pessoal, muita gente esquece de agradecer a instituição, né? Agradeça a instituição, agradeça aos técnicos que te ajudaram, tá? Então, todas as pessoas, instituições, e também se você recebeu algum tipo de financiamento, né, de bolsa, também é interessante você mencionar se você recebeu essa bolsa de alguma agência de fomento, tá? Então, é extremamente importante você mencionar isso, ok? Inclusive, algumas agências exigem que façam os agradecimentos a elas, né, na versão final da tese, da dissertação ou do TCC, tá? Então, não esqueça. Depois dos agradecimentos vem a epígrafe. A epígrafe, pessoal, é uma frase de impacto, um pensamento que tem a ver com o seu trabalho, com o trabalho que você desenvolveu, tá? É um elemento opcional, tá? Você não precisa colocar epígrafe. E, de acordo com a BNT, você pode colocar um epígrafe em cada capítulo do trabalho, tá? Antes de iniciar
aquela parte textual, né, você pode colocar um epígrafe. Além de ser um elemento pré-textual, ela pode vir, né, sempre antes de cada capítulo, tá? Após a epígrafe vem o resumo, tá? E são dois. O primeiro, o resumo em língua vernácula, que é o quê? A língua oficial, a língua mãe do país, no nosso caso, em língua portuguesa, tá? Seguido das palavras-chave. As palavras-chave você precisa verificar direitinho as normas, né? Quanto ao mínimo e ao máximo de palavras que você pode inserir no seu trabalho, né? Geralmente o mínimo são 3 e o máximo 5, tá? E após o resumo em língua portuguesa, você escreve um resumo também em língua estrangeira. Pessoal, geralmente essa língua estrangeira é o inglês. Dependendo da instituição, pode exigir outra língua além do inglês, tá? Depois dos resumos vem as listas adicionais, né? As listas adicionais são aquelas listas de ilustração, de abreviações, siglas, tabelas, gráficos, figuras, tá? Então, são todas essas listas aqui que vêm após o resumo, tá? Elas são opcionais porque, dependendo da área, né, eu não vou ter essas listas, tá? Então, e o que recomenda? Se tiver bastante elementos, assim, como gráficos, né? Se tiver mais de 2 gráficos, recomenda-se fazer uma lista, tá? Então, ela é opcional por isso, tá? Então, dependendo muito da área, o pessoal da experimental tem muita figura, tem muito gráfico, então é interessante colocar sim. O pessoal o pessoal da área de humanas, né, tem muito quadro, tem muita tabela, tá? E aí é interessante também colocar para ajudar na localização desses elementos, é importantíssimo, tá? E o último elemento pré-textual é o sumário, né, que é um item obrigatório, tá? Muita gente sofre quando vai fazer o sumário. O sumário é a lista de tópicos e subtópicos em que seu trabalho está dividido, né? E ajuda na localização desses tópicos e subtópicos, tá? Então, deve colocar o nome do tópico seguido da página, tá? Após os elementos pré-textuais, teremos os elementos textuais. E ele está dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que todos eles são obrigatórios. Em relação à introdução, ela vai você vai descrever na introdução a importância, os objetivos, qual o problema que você quer resolver no seu trabalho. No desenvolvimento, ele vai estar subdividido em vários tópicos, né? São eles: referencial teórico, resultados, discussão e materiais e métodos. Esses dois tópicos aqui, eles podem vir juntos também, né? Resultado e discussão juntos, tá? Então, o desenvolvimento, pessoal, é a parte principal aí do seu trabalho, tá? É onde você vai buscar literatura, é onde você vai mostrar os seus resultados, vai discutir os seus resultados e vai mostrar como foi realizada a pesquisa, tá? Então, essa é a parte primordial que você tem que caprichar mais aí no seu trabalho. E, por fim, a conclusão, tá? A conclusão ela deve ser breve, não deve ultrapassar uma página, tá? Ela é bem tranquila de fazer. Ela também é um elemento obrigatório, tá? Então, esses são os elementos textuais do trabalho, tá? Em relação aos elementos pós-textuais, são os últimos aqui que vem no final do trabalho, são eles: referências, glossário, apêndice, anexo e o índice, tá? De todos esses aqui, o único que é obrigatório, pessoal, são as referências. Todo trabalho acadêmico e científico deve conter referências, tá?
E o nome correto é referência, não referência bibliográfica, bibliografia, tá? Então, são referências. E o que são essas referências, professora? Elas devem ser as obras que você realmente citou no trabalho acadêmico científico e não as obras consultadas. Se você quiser colocar essa lista de obras consultadas, também pode, após as referências, ok? Então, o glossário, né, é opcional, é aquela parte que você vai colocar o significado de algumas palavras que você acha que é importante colocar no seu trabalho, que é importante destacar, então coloca. E o apêndice é aquele material que foi elaborado pelo próprio autor, seja ele um questionário, um mapa, um fluxograma, tá? Então, elementos que foram elaborados pelo autor do trabalho, né? Que vão agregar, né, ao trabalho, que vão ajudar no entendimento de algum resultado do seu trabalho, que você acha impreterível colocar, que você acha importante acrescentar, tá? Depois dos apêndices, vem os anexos. Os anexos, ao contrário do apêndice, são aqueles trabalhos que não foram elaborados pelo próprio autor. Algumas legislações, leis, regulamentos, tá? Que são elaborados por outras pessoas, tá? E que sejam também importantes para o entendimento do seu trabalho. Se você assim desejar, pode colocar ao final do seu trabalho também. E por fim, pessoal, vem o índice, né, que é aquela numeração detalhada dos assuntos, nome de pessoa, nomes geográficos, né, que tem uma indicação e localização no texto, mas também é um elemento opcional, tá? Então, esses foram os elementos principais que constituem a estrutura de um trabalho acadêmico e científico, né? Relembrando, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, e até a próxima.